Olá, hoje eu estava lembrando dos episódios de luto pelos quais eu já passei na minha vida e me veio à memória uma coisa muito interessante, assim, eu lembro que nesses momentos eu perdia meus sonhos. Me lembro que no luto da minha mãe, né, que tem 11 anos, foi há 11 anos atrás, podiam falar o que fosse para mim, que eu ia ganhar um iate, uma casa maravilhosa, nada, nada enchia meus olhos. Eu não tinha mais sonhos, o futuro não tinha uma perspectiva, assim, E não é só nesses momentos de luto que eu vejo que isso acontece, não. Nos momentos de depressão isso também acontece, né. Eu acho até que depressão veio um pouco mais forte, porque a gente perde o ânimo na vida, né, o desejo, essa ânsia de viver. Então, muito mais a gente perde também os sonhos. Meus sonhos eu lembro assim que eu já não tinha mais, né. Coisas simples da vida, né, o sonho de fazer uma faculdade, que eu já até fiz, mas naqueles momentos onde tudo era mais intenso, eu não tinha nada, nada, nada. Nem para minha filha eu não sonhava nada para o futuro dela, para o meu marido e eu como casal, para o meu trabalho, né. Eu estou de licença agora, devido a um quadro de burnout. Uma das coisas que eu falei para o meu chefe foi justamente isso, perdi meus sonhos. Eu perdi meus sonhos. Então, eu fiquei pensando como os sonhos morrem, né? Como tem tanta gente que tinha sonhos, que tinham sonhos de empreender, de ter uma casa, de ter um bebê. E a vida, a dificuldade da vida, as circunstâncias foram matando esses sonhos, né? Eu queria meditar com você aqui em Marcos 5, no versículo 21 ao 24. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. O que um filho, na maioria das vezes, representa na nossa vida, né? Um sonho. Filho muitas vezes é um sonho. Quem muitas vezes não teve? Algumas pessoas tiveram filhos não planejados, mas grande maioria sonhou. Sonhou com esse bebê, sonhou em como seria o rostinho, se seria parecido com pai ou mãe. E assim também eu acredito que tenha sido com o Jairo, né? Ele já tinha uma filhinha de 12 anos. Aquela filhinha ali representava para ele um sonho. Era o sonho dela crescer, casar. Então, nesse momento, Jairo viu o sonho da sua vida morrendo. E onde ele foi buscar o alívio, a cura, a, a vida novamente para esse sonho? Em Jesus. E Jesus, ele na mesma hora, ele sai em direção à casa de Jairo, né? Ele caminha para Jairo. Ele não é indiferente àquilo que estava acontecendo com Jairo. Jairo poderia falar com ele: Jesus, minha filha está morrendo. E Jesus fala assim: tá bom, mas eu não vou lá agora porque tem a mulher aqui do fluxo de sangue que já já vai chegar atrás de mim. Jesus não fez isso. Jesus foi curando na caminhada. Ele não deixou ninguém para trás. E ele foi em direção à casa de Jairo. No versículo 35, está escrito assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filhinha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha só, olha só que triste. O sonho de Jairo, a filhinha de Jairo, tinha morrido. E o que eles disseram para ele? Jairo,
Não adianta mais pedir. Não adianta falar mais nada, porque esse já acabou. Sua filhinha já está morta. Mas na mesma hora Jesus respondeu a Jairo. No versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Às vezes as pessoas à nossa volta pensam que o nosso sonho é uma coisa absurda, que não vai se realizar, que a gente já está há muito tempo sonhando. Mas o que Jesus fala? Tão somente creia. Não deixe teu sonho morrer. Vá em direção a Jesus. Pergunte a Ele se esse sonho também é o sonho dele para a sua vida. Pergunte a Ele se esse sonho vai te edificar. Se esse sonho é para a honra e glória do Senhor. Porque às vezes a gente pede, mas a gente pede por ganância. E aí a gente pede errado, e é por isso que a gente não recebe. Mas você está pedindo de maneira justa? Teu coração, como é que está diante do Senhor? Você está pedindo um sonho porque quer mudar de vida, quer empreender, você quer um bebê. Esse é um sonho justíssimo. Você quer uma casa própria, olha. Você quer fazer uma faculdade. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho do seu coração? Você quer casar? E não existe sonho maior que o outro. Não existe sonho melhor que o outro. Existem sonhos. Existem pessoas que sonham. E às vezes a gente ouve até pessoas dizendo, né? Morreu, não vai mais. As pessoas muitas vezes tentam sufocar o nosso sonho, como diz a canção da Ludmilla Ferber, né? Se tentaram matar os teus sonhos, não deixa. Não permita isso, caminhe até Jesus, faça como Jairo. Vá até Jesus e peça a Ele para ressuscitar teus sonhos. E olha só o que Jesus fez para Jairo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. O que o Senhor há de fazer na sua vida vai deixar muita gente atônita. Creia, peça a Ele, faça como Jesus ordenou. Creia somente. Tão somente creia. Vá em direção a Jesus, coloque o seu sonho nas mãos dele, pergunte a ele se esse sonho é para a sua vida, que isso vai te trazer bênçãos. E se a resposta for positiva, meu irmão, minha irmã, creia que o Senhor há de fazer um milagre na tua vida também. Deus te abençoe.